Pois é, meus queridos, novamente o regime Lula, porque isso aí não é governo, é um regime, foi simplesmente humilhado. E eu nem tô falando da notícia do dia, que é justamente mais um caso de corrupção envolvendo ou o Lula ou o próprio desgoverno, seus aliados ou alguém que ele indicou, né? Como eu sempre venho falando aqui no canal, quem me acompanha há mais tempo sabe. Requisito básico para ser amigo do Lula, para fazer parte do governo, para ser indicado por ele para um cargo numa estatal ou qualquer coisa do tipo, né? Ser corrupto, ter um passado obscuro, ter, com perdão da expressão, o rabo preso ou qualquer coisa que desabone a imagem do sujeito. Parece que esse é o requisito básico para chegar perto em alguma coisa que tenha o dedo do Lula e do PT. E cada vez mais isso vem se provando, né? Urgente, presidente do INSS é afastado após operação sobre fraude de 6,3 bilhões com B de bola. Eu não consigo nem mensurar a quantidade de dinheiro que é isso aqui. 6,3 bilhões de reais. Quando eu digo que essa gente voltou à cena do crime para roubar como se não houvesse amanhã, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Agora, vocês acompanharam isso na velha mídia? A Globo tá falando 24 horas por dia disso aqui? Não tá, né? Mas se fosse o governo Bolsonaro e o indicado por ele tivesse envolvido em escândalo dessa magnitude, ou de, sei lá, podia ser desvio de R$1, não eu tô falando de outra coisa, mas como é o Lula, não, tá tudo certo, né? Vamos falar aí do golpe imaginário que não aconteceu, do julgamento aí da segunda parte do núcleo 2 que aconteceu no STF ontem, né? O julgamento para aceitação da denúncia de Felipe Martins e outros acusados, que obviamente isso ia acontecer, eles iam aceitar a denúncia, né? Não sei nem por que está tendo julgamento, se a gente sabe muito bem como todos eles irão votar. Moraes e os outros da segunda turma, né? Ou da primeira turma, enfim, isso é detalhe. Todo mundo sabe, então para que tem julgamento? Não importa o que a defesa apresente, não importa que escancarem que a lei foi rasgada, que a prerrogativa dos advogados não foram respeitadas, que tudo foi jogado ao vento, não importa. A denúncia vai ser aceita, eles serão condenados, porque não estamos mais num Estado democrático de direito, porque a lei não é mais referência. Mas essa não é a questão, meus amigos. A grande questão é, o desgoverno, o regime, melhor dizendo, foi humilhado. E vou mostrar para vocês como. Mas antes, eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like aí embaixo, deixe o joinha, não custa nada e ajuda muito no engajamento, tá? Muitos, a maioria, não estão mais recebendo as notificações. Claramente, a plataforma YouTube está censurando o meu canal. Claramente. Claramente. Enquanto aqui no Facebook, a gente tem aí cerca de 60, 70, 100 mil visualizações no vídeo. No YouTube, é de 5 a 10. Ou seja, o YouTube está simplesmente censurando o meu canal, reduzindo o alcance. Então, eu preciso da ajuda de vocês para voltar aí com o nosso engajamento. Compartilhe sempre, mande nos grupos aí. Deixe um comentário e principalmente curta o vídeo, tá certo? Bom, não sei se vocês viram, mas depois que o Juscelino Filho, o ministro dos Cavalos, deixou o regime, né, em mais um escândalo de corrupção, em mais um escândalo, né, foi denunciado aí pela Procuradoria-Geral da República, né? Aliás, a PF, ele foi indiciado pela PF, a Polícia Federal dizendo, ó, o sujeito é corrupto, o sujeito é ladrão, o sujeito desviou dinheiro público, né, as emendas parlamentares. Indicados do Lula, governo Lula, regime Lula. A Globo também não falou sobre isso 24 horas por dia, né? Mas depois que o ministro dos Cavalos deixou o ministério, houve aí várias conversas para substituí-lo, né? Para colocar outro lá para roubar dinheiro público. Pensei alto aqui, desculpa, né? Para ocupar o seu cargo no ministério. E aí, claro, fizeram algumas sondagens, escolheram alguns nomes e chegaram num consenso. O consenso foi esse sujeito aqui, ó. Não sei se todo mundo conhece, eu não conhecia, mas o nome dele, vamos ver aqui, ó. Deputado federal Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão. Amigo do Dino, né? Como praticamente todos os deputados do Maranhão são, lamentavelmente. Cara, ele fez o que ninguém esperava. Deputado do União Brasil recusa convite de Lula para ser ministro. O cara recusou um convite para ser ministro de Estado. Ele é deputado. Ele ia comandar uma pasta que tem ali muito dinheiro nas mãos, tem muita influência, podia fazer lobby, podia mandar, sei lá, cara, dinheiro aí para o seu curral eleitoral.
podia ganhar projeção, e ano que vem é ano de eleição. Quem é que não quer ser ministro no ano pré-eleitoral? E o cara simplesmente recusou. E aí fica a pergunta, por que o cara recusou ser ministro do Lula? Porque ele é honesto? Porque, pelo amor de Deus, né? Alguém que é aliado do Dino ser honesto? Eu deixo para vocês os comentários, né? Mas seria porque ontem saiu mais uma pesquisa colocando Lula atrás de Bolsonaro na eleição do ano que vem? Bolsonaro inelegível, por enquanto, numa cama de hospital, internado, em decorrência, né, de um atentado que sofreu de um ex-integrante do PSOL, tá ganhando do Lula nas pesquisas. O Lula também perderia para o Tarcísio, também perderia para a Michele e até para um cachorro, se essa fosse indicação do presidente Bolsonaro. Mas a questão é que talvez esse seja o motivo, por isso o cidadão aí recusou o convite, né? Talvez ele esteja vendo realmente que o barco está afundando e ele não quer naufragar junto. Não, estou fora do barco, deixa o barco afundar aí, né? Vocês que se virem, não sei. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que União Brasil, que é resultado aí da soma de PSL, antigo partido do presidente Bolsonaro, e DEM, não me lembro se é essa a sigla correta, mas acredito que sim, tá rachado. Uma parte está apoiando a direita e outra parte está apoiando o regime. Só que tá tão rachado que eles estão numa briga interna ali. Porque que partido em sã consciência vai querer abrir mão de um ministério? Não interessa se é Lula no poder ou não, né? Essa gente tá lá por isso, a gente sabe muito bem. Em sã consciência ninguém ia fazer isso. Mas o cidadão aí falou, ó, comigo não, né? Acha outro teste de ferro aí, porque acho que ele sabe realmente que a coisa não tá fácil. E por que eu digo que foi uma humilhação sem precedentes, meus amigos? Porque a Glaze, a porta-voz do regime, ela anunciou que seria o deputado Lucas, o novo ministro. Gente, nenhum governo faz um anúncio sem antes ter a confirmação daquele que foi convidado. A confirmação do aceite, não, aceito, tá tudo certo, né? Sem ter ali feito os devidos trâmites. Ninguém. Então, assim, já estava tudo acertado, já estava tudo alinhado, ele já tinha aceito, já tinha feito ali os devidos acertos e tudo mais. E aí, na hora de tomar posse, o cara fala, não quero, recuso o convite. Eu não me lembro de algo tão humilhante assim desde que eu comecei a acompanhar a política. Isso aqui, meus amigos, é realmente sem precedentes. E mostra realmente que é um regime que está em completa decadência, que não consegue sequer manter alguém que deu a sua palavra que ia assumir o ministério, mas que voltou atrás em cima da hora. Ou seja, isso mostra a fragilidade desse regime. Isso mostra realmente que a galera lá tá pulando do barco e aqueles que estão de fora não querem entrar, mas nem a pau. É bom sinal, meus amigos. É bom sinal. Sinal de que a ditadura em curso no Brasil já há muito tempo, não é? A gente sabe muito bem quem, não precisamos citar nomes aqui, em conluio com o regime, o executivo, o regime Lula, está prestes a acabar. É só o começo, meus amigos, vem muito mais por aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.